Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver estudando, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom pessoal? Está começando aí mais uma aula sobre a área do meio ambiente dentro do nosso curso de História completos para concursos e vestibulares. Eita, nome grande, nome bom, só tem fera aqui pessoal. Vamos aí para essa aula aí sobre erosão e conservação do solo, pessoal. Algum pedido de alguns alunos aí, a gente vai falar sobre um pouquinho dessa erosão e que é erosão, né, e conservação do solo. Extrema importância a gente entender sobre esses assuntos, pessoal, porque é um assunto que está diretamente ligado a nós humanos, à biodiversidade da Terra. Porque a erosão, como a gente tinha comentado em algumas outras aulas, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, essa erosão ela modifica o local onde que nós moramos, né? Ela traz modificações para a biodiversidade, para a sustentação da vida. Então é importante a gente entender sobre a erosão, né? Os tipos de erosão e as práticas de conservação do solo. A gente tem que ter essa ideia de conservar o solo. Por quê? Do solo nós retiramos o próprio solo e os recursos hídricos. A erosão ela atinge, né, a camada superficial da Terra e dependemos da camada superficial da Terra para sobrevivermos e evoluirmos. Claro, evoluímos para um planeta melhor e não pior, pessoal. Obrigado e vamos começar essa aula aí, vamos sapecar esse negócio aqui. Tipos de erosão. Aí, pessoal, eu coloquei alguns tipos de erosão que, né, ocorre na nossa superfície terrestre. Erosão por gravidade, erosão pluvial, eólica, marinha, glacial e fluvial. Eu vou falar de cada uma delas, pessoal. Algumas vai ter de falar um pouco mais porque são de maior importância, traz modela o relevo de uma forma mais impactante, então a gente tem que ter uma noção sobre essas que são mais decorrentes no nosso entendimento sobre a matéria, pessoal. Primeiro, antes da gente falar de erosão, né, dos tipos de erosão, a gente tem que entender o que é erosão. Erosão, pessoal, é o desgaste do solo, das rochas em geral, por causa do intemperismo, por causa dos agentes externos. A gente vai entender, pessoal, quem são esses agentes externos, tá bom? E o que esses agentes externos provocam no nossa superfície terrestre, onde que a gente onde que mantém-se a vida do planeta, pessoal. A erosão destrói as estruturas que compõem o solo, levando seus nutrientes e sais minerais existentes para as partes mais baixas do relevo. A imagem que eu coloquei para vocês, pessoal, demonstra perfeitamente o que é um tipo de erosão, né? Ocorre a erosão, o transporte dos sedimentos para locais mais baixos, acontecendo o fato de sedimentação, pessoal. Ou também assoreamento. E no desenho aí, pessoal, esse tipo de erosão que está acontecendo aí é prejudicial para onde? Para a parte mais baixa, onde que a gente pode ver um corpo d'água. O que acontece? Acontece nesse caso aí o assoreamento. Esse assoreamento ele vai prejudicar a vida aquática daquele local ali, pessoal, tá bom? A gente vai entender isso mais um pouquinho para frente, quais são os tipos de erosões que causam isso e outros tipos de erosão que eu aposto que vocês nem conheciam. Tô brincando, acho que conhecem sim, pessoal. Vamos lá. Erosão por gravidade. Óbvio, pessoal, ocorre em áreas montanhosas de acentuado declive. São locais locais altos, né? Locais de grande declive. O que acontece? Em alguns casos, quando o relevo é muito inclinado, pode ocorrer a movimentação de massas de terra, pessoal. Quando acontece algum fator, né? Um tipo de intemperismo naquele local ali, um agente externo, provocando erosão naquele local ali, os sedimentos, né, que é no caso a massa de terra, vai deslocar para locais mais baixos, que é erosão por gravidade. A gente entende sobre gravidade, ela sempre puxa por o centro da Terra, para os locais mais baixos, tá bom, pessoal? Bem tranquila essa erosão por gravidade, eu acho que isso dificilmente cai em alguma prova, tá certo, pessoal? Mas tá aí para a gente poder entender, né? Conhecimento nunca é demais. Erosão pluvial. Pessoal, erosão pluvial é provocada pela retirada de material de parte superficial do solo pelas águas das chuvas.
A gente vai entender isso no próximo slide, pessoal. Esse é um dos grandes problemas que a agricultura e que o convívio, né, com a natureza interfere, né? Essa é um tipo de erosão que interfere diretamente no nosso meio de sobrevivência, pessoal. A gente tem que entender essa erosão pluvial, porque ela causa sim esse desgaste do solo, entendeu? Prejudica nas plantações, tem consequências muito graves em relação a essa erosão, pessoal. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou voltar nessa imagem aí que vocês estão vendo, pessoal. Erosão pluvial. Tem alguns tipos, pessoal. Ela é dividida em tipos, tá bom? Erosão laminar. O que é essa erosão laminar? Para baixo, pessoal, nós temos a foto de cada um para vocês terem essa comparação melhor do entendimento sobre erosão laminar, erosão em sulcos e ravinas. Erosão laminar é quando o escoamento superficial das águas da chuva retira a cobertura superficial, desgastando. Então, erosão pluvial, pessoal, ela é agravada quando um local de grande altitude possivelmente possa estar sem a cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal, pessoal, protege aquele solo, tá certo? Quando o solo está sem a cobertura vegetal, ele está desprotegido. E ainda mais se agrava quando for em grandes altitudes, por exemplo, morros, serras, o que tiver acima do nível do mar e com uma altitude elevada, prejudica, né, na questão dessa erosão. Erosão laminar é quando o escoamento superficial das águas da chuva retira cobertura superficial ou desgastando. Superficial, pessoal. Por enquanto, é retirada de cobertura superficial, tá certo? Num solo onde que não tem cobertura vegetal. Se o solo tivesse cobertura vegetal, não aconteceria esse problema ou seria reduzido, tá bom, pessoal? Seria um problema bem menos impactante do que o solo sem cobertura vegetal. Erosão em sulcos ocorre quando o escoamento da água sobre o solo intensifica, pessoal. Então, você tem uma erosão laminar acontecendo naquele solo ali, a chuva ainda continua a se intensificar, continua chovendo. O que vai acontecer? A remoção daquele solo ali. Só que com esse intensificamento vai remover maior parte do solo, formando pequenos cortes no terreno. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, se vocês vão poder deslumbrar perfeitamente o que é a diferença entre a laminar e os sulcos. E posteriormente, depois dos sulcos, quando ainda continua chovendo, que as águas estão bem bravas com a gente, águas da chuva com o tempo abrem cavidades maiores ao longo da declividade do terreno. Em algumas práticas de conservação que vamos estudar ali na frente, ali, pessoal, a gente vai entender como é que diminui esse tipo de erosão. Eu já falei que o solo sem cobertura vegetal, pessoal, ele vai estar exposto, né, aos agentes externos. Então a gente pode deduzir que com a cobertura vegetal ele não vai sofrer uma erosão elevada. Então pode ser uma prática de conservação do solo? Pode sim, pessoal, tá bom? Estas são as imagens de erosão laminar, ravinas e erosão em sulcos. Pessoal, a erosão laminar, igual eu falei, é um local de declive, né? Um declive acentuado. A água da chuva remove a parte superficial do solo. Posteriormente, com essa remoção dessa parte, o solo ainda continua sendo exposto. Acontece, né, erosão em sulcos, agravando o problema, né, do que seria na questão laminar. Na erosão dos sulcos vai agravando mais ainda. E chegando a ter as ravinas, pessoal, que são cortes maiores e mais profundos no solo descoberto. Na zona rural, pessoal, quando o pessoal faz a criação quando tem a criação de gado, é comum ver esses tipos de trilha, como se fosse uma linha. O gado ele compacta aquela grama ali, ele compacta o capim, entendeu? Deixando aquele solo descoberto, tá certo? Sem a cobertura vegetal. Então, o solo sem cobertura vegetal, é possível que com as chuvas ou outros agentes externos aconteça esse tipo de erosão, pessoal. Muito importante essa cobertura vegetal que a gente vai ver lá na frente. E depois das ravinas, o que acontece? Tá vendo essa imagem aí, pessoal? Isso, pessoal, é a imagem de uma vossoroca. Eu não coloquei o nome aí, pessoal,
se vocês puderem, escrevam aí, Vossoroca. É o conjunto também, pode ser outras erosões, além da erosão pluvial, pode se formar através de outros tipos de erosões, formando essas crateras enormes, pessoal. E isso é um problema sério, tá certo, pessoal? Mas tudo tem jeito para melhorar, tá bom, pessoal? A gente vai ver lá na frente que isso aí tem solução. Como vocês podem perceber, perde-se muita matéria, né? Perde-se muito solo, dependendo do solo descoberto, se perde muita matéria orgânica, muitos nutrientes. A sedimentação de áreas menores prejudica em todos os aspectos, pessoal. Então, é importante a gente ter essa noção lá na frente de conservação do solo para evitar esse tipo de acontecimento, pessoal. Erosão eólica. Eu coloquei uma imagem e um desenhozinho da lado. É o tipo de erosão causada pelo vento, eólica. Lembra de usina eólica movida a vento? É um tipo de erosão causada pelo vento, com a retirada superficial de fragmentos mais leves e mais finos, pessoal. Isso aí não é da noite para o dia não, pessoal. Quando é uma rocha, que a gente entende por um material mais resistente, isso leva um certo tempo, pessoal. Uns certos 100 anos, uns certos milhões de anos, tá certo, pessoal? Inclusive também não só a erosão eólica naquele local ali. Pode também ter outros tipos de erosões nesse tipo de material de origem. Mas, no caso, estamos falando da erosão eólica, é essa retirada de fragmentos mais finos. Acontece, né, esse tipo de modelagem do relevo. Até por si muito bonito, né, pessoal? E do lado a gente consegue ver, deslumbrar, né? Esse, pessoal, é representação de uma área desértica, tá certo, pessoal? De uma área onde que, como a gente pode ver ali na primeira linha pontilhada, pessoal, está escrito ali posição inicial. É o local onde que uma duna, né, um morro, né, que a gente é constituído por areia, com a ação do vento, o vento ele carrega, né, as partículas mais finas da areia, fazendo, né, a transposição, né, sedimentando em outros locais, pessoal, tá certo? A posição futura, como a gente percebe, já vai ser lá para frente. Isso, pessoal, é um problema sério quando faz a ocupação urbana desordenada nesses locais que ocorre esse tipo de erosão, entendeu? Isso já é um problema que, se a pessoa não tiver estudo do local que eles estão fazendo ali, se eles não tiver conhecimento sobre esse tipo de erosão, eles vão construir, vão fazer empreendimentos ali que futuramente serão afetados por esse tipo de erosão, pessoal. Muito importante, então, a gente até ter essa noção sobre os tipos de erosões para empreendimentos, para a gente poder se desenvolver. Erosão marinha. Acho que é mais tranquila, ocorre quando as rochas ou o solo litorâneo são desgastados pela água das ondas do mar, pessoal. Isso geralmente, né? Erosão marinha, geralmente, na maioria das vezes, 99,9%, acontece na região litorânea, né? Em locais. E também a erosão marinha, ela sim causa impactos, né? Qualquer tipo de erosão, ela vai causar um certo impacto. No caso social, no caso, né, impactando, né, sobre a vida, né, o cotidiano do ser humano, ele tem que ter essa noção de construção desses locais, entendeu? Como a gente pode perceber na foto ali, o avanço do mar prejudicado, né, a erosão marinha, o avanço do mar sobre esse local. Infelizmente, um sujeito construiu uma estrada próxima ao mar. Com o avanço do mar, aconteceu, né, a erosão naquele local ali. A estrada foi abaixo, entendeu, pessoal? Então é importante a gente ter essa noção, tá bom? De associar a erosão com o desenvolvimento humano, entendeu? Com a ocupação. Precisa sim de um estudo, tá certo, pessoal? Não pode ser o cara chegar lá e já construir as coisas. Precisa sim de um acompanhamento e de estudos, né, por pessoas especializadas na área, pessoal. Erosão marinha causa este desgaste, né, do solo litorâneo e das rochas que estão ali presentes nesse clima litorâneo. Erosão glacial. Esse também é bem tranquilo, pessoal. É o tipo de erosão causado pela ação do gelo, tanto da neve quanto das geleiras. Geralmente ocorre, obviamente, nas variações de temperatura, pessoal. A gente pode ver isso simplesmente pegando um cubo de gelo,
e colocando ele no meio do asfalto quente. Rapidinho ele vai se transformar em líquido, tá bom, pessoal? Isso acontece nas partes, né, nos polos, né, do nosso planeta e em locais de grande altitude onde que há a formação do gelo. A elevada temperatura modifica aquele terreno ali, tá bom, pessoal? Isso também pode causar também as avalanches, tá bom, pessoal? Só para título de curiosidade. E erosão fluvial, pessoal, essa aqui é importante, pessoal, essa aqui é top. É o desgaste provocado pelos leitos do rio, tanto quando eles se excedem e avançam sobre as margens, quanto quando a vegetação ciliar é removida e desprotege o relevo ao redor dos cursos d'água, pessoal. Eu vou passar para essa imagem aqui para vocês poderem entender. Essa imagem aqui, pessoal, mostra qual que é a idade de um rio. Sabia? Você observando essa imagem aqui, você pode observar se o rio ele é jovem, se o rio ele é maduro, se o rio já está muito velho, pessoal. Na primeira imagem, pessoal, da parte que eu estou vendo aqui, a parte esquerda, onde que o rio ele tem um leito mais retilíneo, tá bom, pessoal? O que acontece? Com o movimento da água, com o movimento do curso d'água naquele rio ali, começa-se promover uma remoção daqueles sedimentos nos leitos do rio, pessoal. Ele retira de um lado do rio e sedimenta na outra parte do rio, formando esse tipo de formação em curva. Ele retira de um local e deposita em outro local, formando esse tipo, né, de formato de S. O que acontece, pessoal? Isso aí é prejudicial. Por quê? Eu vou contar aqui, pessoal. Tem alguns locais, né, no nosso país que estão localizados próximo a essas curvas de rio. O que acontece? Do outro lado do rio é um país, do outro lado do rio é nosso país. Por enquanto, esses pessoal estão vivendo no lado do Brasil. Mas quando a erosão fluvial se agrava, a erosão fluvial não é uma coisa assim que aconteça da noite para o dia. Isso vai no decorrer do tempo, pessoal. Ele vai desgastando as beiradas dos rios e chega a nossa última imagem. A gente pode perceber que o local onde que o rio passava, a água já não passa mais, ele cortou, formando como se fosse um tipo de ferradura, pessoal. Não sei se vocês conseguem deslumbrar essa imagem ali. A imagem inferior da direita, tá bom, pessoal? Já vem essa imagem de ferradura. O que acontece? O rio ele tinha um curso normal, com a erosão foi removendo os sedimentos, depositando em outros locais, ocorrendo esse fato ali. Nas imagens do lado, pessoal, a gente pode observar esse fenômeno, tá bom, pessoal? A erosão ela vai tirando de um lado e se deposita do outro. Justamente com a velocidade do rio, com a vazão do rio, com a margem do rio, vai agravando esses problemas, pessoal. E o que acontece? A falta de mata ciliar em volta desse corpo d'água, a falta dessa mata ciliar é prejudicial para o rio, tá bom, pessoal? Por quê? Suponhamos que o rio está localizado, né, numa parte mais baixa. Uma montanha desprotegida, né, um morro desprotegido ao lado desse rio. A fragmentação dos sedimentos desse morro vão ser carregados, né, pela ação da gravidade, pela ação da chuva, erosão pluvial, jogando dentro do rio, sedimentando, assoreando o rio. Problema grave, pessoal, porque a mata ciliar ela iria impedir que esses sedimentos chegassem até o rio, tá bom, pessoal? Importante a gente ter isso. Lá na frente a gente vai entender essas técnicas de conservação para evitar esses desastres naturais. Por quê? Tem o desastre que é provocado pelo ser humano. A erosão antrópica, pessoal. A erosão antrópica eu não coloquei, pessoal, mas vocês podem anotar. É quando o ser humano, através de desmatamento, de queimadas, remove essa cobertura vegetal, deixando o solo exposto. Em tipos de agricultura também, o ser humano é mestre para fazer essas coisas, entendeu, pessoal? Então, esse tipo de erosão antrópica é importante a gente ter essa noção sobre o desmatamento que o ser humano provoca, sobre as queimadas e a remoção de matéria orgânica do solo.
E a gente vai falar agora sobre a conservação do solo, pessoal. Bem tranquilo isso aqui, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Conservação do solo, pessoal. Tem esses tipos aí, os métodos de conservação: plantio direto, plantio em nível, terraceamento, reflorestamento, rotação de culturas. Do lado, pessoal, vocês podem observar na imagem o uso inadequado do solo, ou a remoção de cobertura vegetal, o solo exposto, ou agravar os problemas da erosão, dos tipos de erosão naquele solo ali. Então o ser humano, como fazendo um impacto negativo no meio ambiente, ele pode fazer um impacto positivo, ajudando aquele meio ali a se recompor, utilizando esses métodos de conservação. Por quê? Preservar o solo, pessoal, é preservar a vida nossa, entendeu? É preservar a sobrevivência humana neste planeta mísero, tá bom, pessoal? Por quê? O ser humano ele depende da terra e da água. Então, a preservação do solo e da água, nesses métodos de conservação, vão melhorar o convívio entre as pessoas, vão melhorar economicamente e socialmente. Plantio, pessoal, a gente vai ver sobre os métodos de conservação. Plantio direto. O plantio direto, vamos ver lá na frente. Plantio nível, terraceamento, reflorestamento e rotação em culturas. Plantio indireto. Plantio direto é um sistema na qual a semente é colocada diretamente no solo, não revolvido sobre a palha usando-se máquinas especiais. O que é isso, pessoal? Nas imagens aí a gente pode ver. Vamos colocar uma história nessa imagem aí. Fulano, Zé das Couves lá, fez a sua plantação, fez a colheita dele e ia fazer uma nova plantação naquele local ali onde que ele fez a colheita. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar máquinas ali para remover aquele solo, para melhorar aquele local? Não, ele vai deixar do jeito que está. Ele só vai chegar lá com algum tipo de máquina que ele vai utilizar para fazer o plantio direto. Ele não vai remover aquele solo, ele não vai modificar. As propriedades daquele solo ali vão manter as mesmas, pessoal, tá bom? Vão manter as mesmas. Não vai haver nenhuma remoção, nenhum maquinário vai entrar ali para remover, para revolver esse solo. Eles não vão modificar esse solo, eles vão deixar, vão deixar do jeito que tá bom? Alguns autores, estudados nessa área, aprovam esse tipo de prática, tá bom, pessoal? Por quê? Ele propicia, a continuidade, ele propicia, ele mantém as propriedades físicas daquele local, tá bom, pessoal? Diminui a temperatura, uma série de fatores que fazem deste plantio direto benéfico para a conservação do solo, tá bom, pessoal? Plantio em nível. Esse é um importante, eu acho que é a parte mais importante da nossa aula, pessoal. O plantio em nível. Realizar o plantio em nível acompanhando curvas de nível. Reduz a intensidade do impacto das chuvas. Métodos utilizados em locais de alto declive. O que acontece, pessoal? Eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem ali, ó. Na primeira imagem de cima. Eu não sei se pelas letras ali estão pequenas para se poder ler, mas eu vou explicar ela, tá bom, pessoal? Nós temos o nosso morrítio, o nosso morro ali. O que acontece? Acontece, os agentes externos influenciando sobre aquele morro ali. A cobertura vegetal, no caso representado pelaquela árvore ali, é de extrema importância para a preservação daquele solo. Por quê? Com aquela árvore ali, aquela cobertura vegetal, ela estará protegendo o solo e também irá diminuir a velocidade que a água da chuva ela pega na descida do morro, tá bom, pessoal? De acordo com a gravidade, tá bem? Então essa árvore é de extrema importância porque ela vai funcionar como uma barreira, tá bom? Tanto para diminuir a velocidade da água da chuva, como para evitar um impacto maior entre a gota de chuva com o solo desprotegido, tá bom, pessoal? E o que acontece? Quando o solo está protegido, pessoal, quando tem a cobertura vegetal, o que isso permite?
permite a infiltração da água. A água ela não vai escorrer pelo solo, ela não vai escorrer, ela vai infiltrar, tá bom, pessoal? Ela não vai escorrer, ela vai infiltrar. Isso beneficia, né, o lençol freático e beneficia a preservação hídrica daquele local ali. Por quê? Se não houvesse cobertura vegetal nenhuma, como sabemos, a água ia bater no solo e ia carregar todos os nutrientes para as partes mais baixas, prejudicando assim as partes mais baixas e as partes mais altas que ficaram sem os nutrientes. Então, a importância dessa cobertura vegetal como importante conservador deste solo, tá bom, pessoal? Então se faz as curvas de nível para quê? Para diminuir a velocidade que a água da chuva pega na descida desses locais de alto declive, tá bom, pessoal? Então o que acontece? Tem o plantio em nível e o terraceamento. Qual que é a diferença dos dois? O plantio em nível, pessoal, não é utilizado de mecanização. Você faz apenas o plantio de culturas naquele local ali, tá bom, pessoal? Seguindo um tipo de curva, seguindo um tipo de medição que as pessoas vão fazer com uma pessoa especializada na área, com certos equipamentos para medir corretamente a curva, tá bom, pessoal? Para que não fique uma curva mais sem esse nível correto, porque se a curva tiver um nível, né, prejudicial, pode acontecer que não vá atingir a função que ela precisa atingir. Então vamos fazer essas curvas de nível. O sujeito só vai plantar nessas curvas. Para quê? Para diminuir a velocidade da água, podendo fazer que a água infiltre e não carregue os nutrientes ou a cultura que ele for plantar naquele local ali. E o terraceamento, pessoal? O terraceamento é mecanizado, tá bom, pessoal? Utiliza de tratores para fazer esses tipos de terraço. Como vocês podem ver na imagem aí, eu acredito que esteja bem, deixa para ter uma boa visualização sobre esse tipo de terraceamento. É feito, né, por maquinário, tratores, tá bom, pessoal? Para quê? Para servir como uma barreira, tá bom, pessoal? Para que essa água não pegue uma velocidade maior. O sujeito ali não plantou nada ali. O que acontece? Essa água ela vai escoar pelo morro, encontrando essa barreira, ela vai parar, tá bom, pessoal? Ela vai escorrer, ela vai parar de acordo com essa barreira e vai começar a infiltrar. É uma prática bem utilizada e há bastante tempo por pessoas que moram nesses locais e precisam fazer dessa técnica para não perder os nutrientes, os sais minerais tão importantes para o plantio e a subsistência daquele local ali, daquelas pessoas. Práticas de reflorestamento, tá bom, pessoal? Para você recuperar uma vossoroca, no caso que eu falei lá atrás, você faz a prática de reflorestamento. É o plantio de árvores em locais que sofrem com um tipo de erosão natural ou antrópica, tá bom, pessoal? Nós fazemos o reflorestamento. Esse reflorestamento a gente pode, né, utilizar como base em algumas escolas, tá bom? Pessoas utilizam esse método para projetos de educação ambiental nas escolas, para conscientização das pessoas, entendeu? São atitudes sociais e o reflorestamento eu acho que é uma das formas melhores para a conservação do solo, porque você vai conservar o solo e vai preservar a biodiversidade, podendo voltar à biodiversidade que era antes ou até melhorar, tá bom, pessoal? E por último, a rotação de culturas, que é bem simples, pessoal. Nós temos a nossa imagem, 3 tipos de culturas, né? 2 tipos de cultura e 3 locais de plantio. No primeiro, o que a gente faz? No primeiro a gente deixa ele descansando, sem nenhum tipo de plantio, para eles poder se recompor. Você pode adubar aquele local ali, para ele não perder tanto nutriente se for fazer o plantio ali. O que acontece? A área de plantação pode ser dividida em partes, de maneira que uma delas ficará sempre descansando, repondo os nutrientes. Você pode ajudar, né, na repouso dos nutrientes plantando alguns tipos de plantas que melhoram
melhoram. Ei, pessoal, perdi aqui. Você pode fazer o plantio de algumas plantas, como as leguminosas, para recompor esses sais, esses nutrientes que o solo perderia se houvesse alguma plantação ali. Então a pessoa, o que ele faz? Ele divide a propriedade dele em 3, 4 partes e deixa uma ou duas partes sempre descansando. Então recompondo, é como a gente recompor as energias, recompor os nutrientes daquele local ali. É importante essa prática, tá bom, pessoal? Para a pessoa não utilizar sempre aquele local ali. Se ele utilizasse os 3, ele sempre ia ter que ter um custo maior para voltar, né, a ter uma produção melhor, porque ele ia ter que investir em adubos, em agrotóxicos, para melhorar aquele local ali. Então ele deixa uma parte descansando para poder fazer a conservação do solo, para ajudar tanto na sua produção e quanto para o meio ambiente, pessoal. Finalizando essa aula sobre solos e conservação dos solos. Se tiver alguma dúvida, pergunta, pontos obscuros, é só mandar pra gente que a gente responde, tá bom, pessoal? Eu agradeço a participação de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aqui sempre para ajudar. Muito obrigado, pessoal, e até mais.